hoje nós vamos entrar a nossa nova exposição de pregação aqui em nossa igreja. Aí, Júnior, tu é de Deus. Aqui na nossa igreja, nós vamos olhar o livro do profeta Joel. Amém? Nós encerramos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e hoje nós vamos iniciar a nossa exposição de pregação aqui na igreja no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Nós vamos hoje olhar o capítulo 1, capítulo 1. Vamos iniciar as nossas exposições nesse profeta menor do Antigo Testamento, que é de suma importância para os nossos dias atuais. Fala muito os profetas menores com os dias contemporâneos pelos quais nós estamos vivendo. A palavra de Deus, já dizia alguém, que é mais atual que um jornal que vai sair amanhã. Então, nós vamos caminhar nesse livro que é tanto quanto curto, por isso que se chama profeta menor. A profecia dele é curta comparada aos profetas maiores, que tem um tempo de profecia maior, um ministério que durou um tempo maior. O profeta Joel é um livro que compõe apenas 3 capítulos, e nós vamos olhar hoje o capítulo 1. Nós não vamos fazer a leitura habitual, a nossa leitura de início de todo o capítulo. Eu vou, na medida da exposição, olhando com os irmãos alguns versículos, mas antes disso, gostaria de orar junto com a igreja. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, nos colocamos, Senhor, nesse momento agora de total reverência, temor, tremor diante da sua presença, pois desejamos, Senhor, ouvir a tua voz. Apesar de nós, Senhor, apesar de nós, tenha misericórdia de nós e fale conosco. Tomamos as palavras de seu servo Pedro, quando se dirigiu a ti dizendo: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? A quem nós vamos recorrer, a quem vamos procurar, se não for o Senhor, que tem as palavras de vida eterna. Por isso rogamos essa manhã, Espírito de Deus, aplique as palavras de vida eterna em nossos corações. Fale conosco, Senhor. Tenha misericórdia da sua igreja diante de mim. Tenha misericórdia de mim diante da sua igreja. E que seu Espírito abra os olhos do nosso entendimento por meio de sua palavra revelada. Fale conosco a fim de que o Senhor receba a glória para si. Seu reino avance e sejamos conformados à imagem de seu Filho, de Cristo Jesus. É o que te oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós hoje estamos iniciando o livro do profeta Joel. Nós vamos olhar essa profecia pelo qual o próprio Senhor estava usando o profeta Joel naqueles dias e no seu tempo. Mas antes da gente entrar no capítulo 1, no livro, o profeta Joel, o ministério dele é voltado para o povo do Reino do Sul. Em nenhum momento sequer ele menciona o povo do Reino do Norte, as 10 tribos, o povo do Reino do Norte. Então, o seu ministério é totalmente voltado para o Reino do Sul, Judá, Jerusalém. O ministério e a profecia de Joel
é exclusivamente para o povo do Reino do Sul, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. Ele exerce o seu ministério na cidade de Jerusalém. E como no período do profeta Joel vivia o povo de Judá, o povo de Jerusalém, como que eles estavam vivendo a sua relação com Deus. Como que o povo do Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, como que eles estavam se relacionando com Yahvé, com Jeová, com o Deus da aliança que começou lá atrás com Abraão. Qual era a relação do povo com Deus? E a relação do povo com Deus naqueles dias do profeta Joel era puramente religiosa. O povo dos dias do profeta Joel, do Reino do Sul, viviam apenas uma religiosidade superficial. Embora a religiosidade deles estivesse ativa, mas era uma religiosidade superficial. O povo frequentava o templo, o povo ia na igreja, o povo ia para o culto, o povo ia para o templo. Eles ofereciam sacrifícios a Deus, eles cultuavam, eles iam para a igreja, eles iam para o culto, eles estavam louvando, eles mantinham ainda as suas festas religiosas, Pentecostes, participavam de toda a tradição religiosa de seu tempo, mas tudo isso naqueles dias não passava de ritual. O povo vivia uma religiosidade superficial, eram puramente religiosos, ao invés de viverem uma vida de total devoção de todo o coração diante de Deus. Portanto, o povo dos dias do profeta Joel, do Reino do Sul, eles cultuavam e viviam a religião de maneira externa. Eles tinham uma relação e uma vida religiosa externamente, do lado de fora. Porém, faltava arrependimento e uma verdadeira mudança na área interna deles. O povo estava longe do Senhor e viviam apenas na sua religiosidade. Então, a relação deles com Deus era uma relação superficial, eram apenas religiosos. Eles viviam uma religião externa e não interna, estavam longe de Deus, não havia arrependimento de pecados, não havia totalmente devoção a Deus, entrega a Deus, eles estavam longe de Deus. Mas as suas vidas ordinárias, a sua vida comum, a sua vida particular estava indo muito bem. E o povo daquela época vivia da agricultura. O Reino do Sul, Judá, a vida deles, de modo geral, girava em torno da agricultura. A agricultura girava em torno do povo. Eles viviam do trigo, da cevada, do vinho, do azeite, da criação de animais. Eles viviam da agricultura da época, tudo girava em torno disso e tudo isso estava indo muito bem. As árvores florescendo, os frutos produzindo, a agricultura indo muito bem no Reino do Sul. Judá, por sinal, exportava agricultura para as outras cidades, viviam da economia rural daquela época, vivia da economia da agricultura. Judá estava cheia de frutos no campo, produzindo muitos frutos, as árvores frutificando, indo tudo muito bem na sua parte econômica. Sua vida religiosa longe de Deus, de maneira superficial, puramente religiosa. E de repente a gente inicia o livro do profeta diante deste cenário. Agricultura indo muito bem, a cidade prosperando muito,
mas o povo estava longe de Deus, separado do Senhor e vivendo apenas uma religiosidade superficial e não de todo o coração. Esse é o cenário que o Reino do Sul está vivendo. Esse é o cenário que o povo de Judá está em relação a Deus, longe dele, mas indo muito bem. A agricultura e a cidade próspera naqueles dias. E aí no capítulo 1 eu quero ver com os irmãos duas partes. A primeira parte é o juízo de Deus. O juízo do Senhor que vem sobre Judá. E a segunda parte, o que Deus pede do povo em relação ao que Deus fez. O que Deus espera do povo quando Deus visita o seu povo com juízo. Então, a primeira parte a gente vai ver o juízo de Deus, e esse vai ser o tema central que nas exposições aqui nós vamos trabalhar olhando o livro do profeta Joel. O tema central do livro do profeta Joel é o dia do Senhor. O dia do Senhor. Aparece 5 vezes no livro. O dia do Senhor. É o tema central, é o tema principal do livro do profeta Joel, o dia do Senhor. E o dia do Senhor, quando o profeta expressa essa expressão, o dia do Senhor, é o dia da visitação do juízo de Deus. E ela ocorreu naqueles dias com o povo de Judá, e futuramente vai haver um juízo final. Portanto, Joel também tem uma profecia apocalíptica. Joel aponta para o dia do Senhor também vindouro, futuro. Então essa profecia, ela se cumpre naqueles dias, mas ela também culmina e aponta para um juízo muito maior. Para o dia do Senhor que virá em proporção e em escala muito maior. O dia do Senhor e o juízo de Deus que nós vamos ver aqui que aconteceu naqueles dias e está acontecendo nos nossos dias são fagulhas, são pontas, são pedaços que Deus está trazendo para os nossos dias, mas que haverá futuramente algo muito maior, algo muito mais grandioso, o dia do Senhor. Portanto, o capítulo inicia dizendo, palavra do Senhor, versículo 1, que foi dirigida, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Então observe que o profeta diz que a palavra do Senhor foi dirigida a ele. O próprio Senhor se dirigiu ao profeta, ou seja, Joel está deixando claro que a mensagem que ele transmite não é dele. A mensagem que ele vai transmitir não é sua, mas de Deus. Joel não é a fonte da mensagem, mas ele é um canal da mensagem. Ele só transmite aquilo que recebe de Deus. Então o profeta inicia dizendo, é as palavras do Senhor que foi dirigida a mim. Eu recebi da parte de Deus e vou transmitir para vocês o que o próprio Deus está passando para mim. Vou falar a vocês o que o próprio Deus revelou a mim, transmitiu a mim. Então, é o próprio Senhor indo ao profeta, se dirigindo ao profeta, e o profeta vai reportar ao povo o que Deus falou com ele. E o que ele diz? Eu disse que são duas partes. Primeira, a visitação do Senhor. A segunda parte que nós vamos ver o que o Senhor espera após visitar o seu povo. Versículo 2. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês,
que eles o contem aos filhos deles e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Quem veio agora da igreja neopentecostal está se tremendo, meu Deus. Gafanhoto, migrador, locusta, lagarta, pulgão, vai acabar com tudo, meu pai. Então o profeta recebe a mensagem de Deus e ele diz: passem isso às outras gerações. Isso não é só para os dias de vocês, as demais gerações precisam saber que o Senhor visitou Judá. Os filhos de vocês, os netos de vocês, as gerações que virão após a de vocês, precisam saber o dia da visitação de Deus, que Deus está visitando os homens, a terra. E o que ocorreu naqueles dias? Uma nuvem de gafanhotos devorou, devastou, acabou com o Reino do Sul. Lembra no início que eu disse que o Reino do Sul vivia da agricultura? Lembra que eles estavam muito prósperos em relação à agricultura? A videira produzia, a oliveira produzia, os campos verdes florescendo, frutificando, prosperando, exportando, vendendo. De repente, uma enxurrada, uma nuvem de gafanhotos, uma praga de gafanhotos entra na agricultura de Judá e devora tudo que lá tinha. 4 espécies de gafanhotos sucessivamente, quando um acaba, o outro vem outra nuvem e vai destruindo a agricultura e o campo de Judá. Vai acabando com toda a economia do Reino do Sul. Olha isso. Versículo 6, põe pra gente. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. O profeta chega a dizer que os gafanhotos, ele faz a alusão de um leão e uma leoa, como eles eram muito ferozes para acabar com toda a agricultura do Reino do Sul. Como leão, como leoa, devorando, destruindo, devastando, nuvens, pragas, enxames. Versículo 7. Destruiu as minhas videiras, destroçou as minhas figueiras, tirou as cascas das árvores e as jogou fora, os galhos ficaram brancos. Então imagina um campo que era lindo, belo, todo devastado. As árvores secas, as árvores sem frutos, destroçado, destruído, videira destroçou, figueira acabou. Não havia florescimento mais no campo, está devastado, destruído. Os gafanhotos destruíram todo o campo de Judá, versículo 10. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O campo está arrasado, a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o povo não tem mais o que comer. O povo que dependia e vivia da agricultura não tem cereal. O vinho novo acabou. O azeite está no fim. Todo o Reino do Sul girava em torno da agricultura. Não tem vinho, não tem azeite, não tem cereal. Versículo 12. As videiras secaram, as figueiras murcharam. E aqui ele vai, com muita riqueza de detalhe, falar de diversas árvores, dando para a gente detalhes de como Judá estava destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras também, todas as árvores do campo secaram, todas. E já não há alegria entre os filhos dos homens.
Olha o estado de Judá. Olha o estado de Judá. Todos os tipos de árvores estão destruídos, devastados. Versículo 12. Já foi. Versículo 17. As sementes secaram debaixo dos teus torrões. Os celeiros foram destruídos. Os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Presta atenção nisso. As sementes secaram debaixo dos seus torrões. Os celeiros, onde havia depósito para armazenar, para guardar, foi destruído. Os armazéns foi destruído. Derrubados porque o cereal se perdeu. Portanto, Judá está enfrentando uma grande crise. O Reino do Sul está enfrentando uma grande crise. Versículo 18. Como geme o gado. Os animais já não tinham mais do que se alimentar do campo. Os animais já não tinham mais do que comer do campo. As manadas de bois estão inquietas porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. Os homens estão sofrendo. Os animais estavam sofrendo. E no versículo 20, a gente vê que além da praga de gafanhotos que dominou o Reino do Sul, destruiu toda a agricultura deles, a gente vê também que fogo consumiu boa parte do campo. Também todos os animais selvagens suspiram. 20, isso. Também todos os animais selvagens suspiram por ti. Os animais, o gemido dos animais era como um suspiro diante de Deus, gemendo diante de Deus. Assim como Paulo fala que a natureza geme. Porque os rios secaram. E agora? E o fogo devorou as pastagens. Então a gente tem o campo sem cereal. A gente tem o campo destruído. A gente tem o campo abandonado. A gente tem o campo sem produção de frutos. Mas os rios também estavam secos. E fogo devorou as pastagens. Judá está enfrentando uma grande crise. E a grande pergunta é: quem fez isso? Foi o diabo? Quem visitou eles destruindo, consumindo, derrubando? E a resposta é: não foi o diabo. O pecado da nação de Judá é que atraiu o juízo divino. Os gafanhotos e a seca e o fogo são, vou repetir, são agentes de Deus. Eles não agem fora do controle divino, pelo contrário. Eles estavam a serviço daquele que governa toda a história. Todas as coisas estão sob o controle do soberano Deus. E tudo ocorre para a realização do seu soberano propósito. Deus estava enviando os gafanhotos. Deus estava enviando fogo nos pastos. Deus estava atrapalhando a economia agrícola deles. Portanto, Deus estava visitando Judá com juízo. Deus estava usando insetos para executar seu julgamento contra o seu próprio povo. E essa primeira cena de juízo de Deus aponta para uma cena futura. Essa primeira cena apresenta a destruição do campo, aponta para uma invasão de uma nação inimiga futura. Mas mais do que esses dois apontamentos,
gafanhotos, que aponta para uma nação inimiga futura. Mais do que esses dois apontamentos, aponta para o dia do juízo final. Aponta para o julgamento do dia do Senhor. Então a primeira parte que a gente vê no capítulo 1 é o juízo de Deus vindo. E o que se aplica para os nossos dias atuais? Que o juízo de Deus está acontecendo desde sempre. Desde sempre Deus está visitando o mundo. Desde que o homem caiu, o dia do Senhor se tornou uma realidade. Desde sempre Deus está visitando os homens com fagulhas de juízos. Vamos desde o Gênesis? Visitação de Deus, o dilúvio. Mas havia graça lá, porque Deus deixou um pregador chamado Noé pregando para os homens o arrependimento e a salvação. Os homens não ouviram, o juízo de Deus veio e devastou toda a terra. Vamos para o Êxodo. Deus deu graça antes do juízo. Deus falou para Faraó se arrepender por meio de Moisés e Arão. Os homens permaneciam com o coração duro, o juízo de Deus visitou o Egito. Acabou com aquele grande império, mostrando que só o Senhor é Deus. Os profetas maiores profetizou contra Jerusalém, dizendo: se voltem para Deus. E os homens não ouviram, por exemplo, Jeremias. Coloca ele no calabouço. Cala a boca desse homem, porque ele está pregando contra a própria gente, contra o seu próprio povo. E Jeremias dizia: Senhor, eu quero parar de falar, porque esse povo não me ouve. Eu falo que o próprio Senhor manda e eles não me escutam. Mas ao mesmo tempo que ele queria parar, ele falava: enquanto eu quero parar, a tua palavra queima para me continuar nos meus ossos. E ele profetizava, o povo não ouvia, e Babilônia entrou e destruiu Jerusalém. Os profetas menores. Desde sempre Deus está visitando os homens com juízo. E o que é juízo? Juízo nos dias atuais é sinal. Sinal fala de apontamento. É Deus dizendo com o seu megafone: alguma coisa de errado está acontecendo. Voltem para mim. Pandemia, o mundo parou. Terremoto, tsunami, guerra, Rio de Janeiro, morte. O crime tomando conta do Rio de Janeiro. Fileira de cadáveres no pé do morro. Alguma coisa está acontecendo. Todo sinal de juízo é um apontamento. Deus chamando os homens. Alguma coisa está acontecendo. As coisas não estão indo bem e normal como era para ser. É o megafone de Deus chamando os homens. Se voltem para mim. Guerra, inimizade, rumores de guerra. Uma nação tendo que intervir contra outra nação. Uma nação prendendo o presidente de uma outra nação. Sinais, guerras, apontamentos, visitação, juízo. Nós somos crentes e nós não podemos de forma alguma dizer: é o acaso. Nós somos crentes e de forma alguma podemos dizer: está acontecendo o que era para acontecer. Não, é Deus por trás de toda a história, alertando os homens a se voltarem para Ele, mostrando que o mundo está indo de mal a pior. Então, quando Deus está visitando Judá, a gente pode ver graça aqui. Graça, Alex? Sim. Evangelho aqui. Evangelho, Alex? Sim. Quando Deus está visitando Judá, é Deus dizendo: Judá, eu vou mexer com a economia de vocês. Judá, eu vou deixar vocês com fome. Judá, eu não vou deixar vocês exportarem.
Judá, eu vou acabar com o armazém, com o celeiro, para mostrar para vocês que eu visito a terra com juízo. Vai haver um juízo final e eu não quero esperar encontrar vocês lá no juízo final. Então eu trago o juízo agora para vocês se voltarem para mim agora. Então dentro do juízo de Deus tem graça. Dentro do juízo de Deus é Deus dizendo para os homens: se voltem para mim. Se voltem para mim. Porque aquele juízo futuro apocalíptico não vai ter como os homens correr. Não vai ter como os homens se escaparem. Agora a porta da graça ainda está aberta. Então Deus visitando Judá, é Deus dizendo para Judá: se voltem para mim. Deus visita a nação com este juízo. Deus está visitando a terra desde sempre com juízo. E qual deve ser a nossa resposta? É a segunda parte da pregação, que nós vamos ver agora. Qual é a nossa resposta com o juízo de Deus? Qual é a nossa resposta? A gente estava falando ali no café, eu, Renan, Marcos, a bomba aí que estourou, um cara bilionário lá, abusando de criança. Eu vi algumas fotos, um monte de criança, irmãos. Ele abraçado no colo dele, com ele. Um monte de gente grande dos Estados Unidos envolvida. Quando a gente vê essas coisas, um monte de cadáver no Rio de Janeiro. Quando a gente vê essas coisas, irmãos, carnaval vindo agora, promiscuidade. Quando a gente vê o mundo caminhando em desordem, o juízo de Deus vindo vez ou outra, visitando a terra. O juízo de Deus vindo visitar os homens vez ou outra. Qual deve ser a nossa resposta? Versículo 5. Agora a segunda parte. As respostas que Deus espera do povo. Versículo 5. Acordem. 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 Deus está dizendo para a gente: acordem. Vocês estão dormindo. O mundo está capotando, vocês estão dormindo. Acordem. Despertem. Beberrões. Chorem. Despertem, acordem. Lamentem. Todos vocês que gostam de vinho. Por causa do vinho novo. Pois foi tirado da boca de vocês. Acordem, despertem. Joel chama aqueles que viviam entregues aos prazeres. E aqui no caso é o vinho, a embriaguez. Eles estavam completamente indiferentes e insensíveis às portas do juízo. Como que nós estamos em relação ao que Deus está fazendo no mundo? Como que o Alex está? Como que você está? Como que nós estamos? Será que nós estamos embriagados com as coisas desta vida, a ponto da gente estar dormindo e Deus contando com a gente na missão dele? Será que nós somos esses? Os beberrões? Insensíveis? Que não choramos, que não lamentamos. Estamos tão embriagados e as fagulhas do juízo de Deus acontecendo e a gente anestesiado com as coisas desta vida. Esses bêbados estavam farreando, apesar do perigo eminente. Estavam fechando os olhos, apesar das evidências do julgamento manifesto. Estavam duros, entorpecidos. Eles se divertiam, mesmo diante da chegada do juízo. E o profeta, Deus por meio do profeta, está dizendo: acordem, despertem. Mais do que acordem e despertem,
sentem a minha dor, lamentem, chorem, lamentem, chorem. Nossos olhos estão secos demais. E os olhos secos é resultado de um coração duro. Deus está dizendo, vocês estão insensíveis, duros, por causa da embriaguez da vida. Lamentem, acordem, despertem. Todos vocês. Todos vocês. Todos vocês. O que mais? Versículo 8. Observe a expressão lamentem, chorem. Mais uma vez. Lamentem. Assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Imagina uma jovem noiva. A avó já foi embora. A avó já foi embora. Imaginem a jovem noiva pronta para casar. E de repente, o noivo dela, que ela vai casar, morre. Está repreendido, né? Algumas irmãs falam, meu Deus, está amarrado, Senhor. Sangue e fogo. Imagine uma jovem noiva, prestes a casar, às portas do casamento, o marido morre. O futuro marido morre. Imagina o lamento, a dor, a perda. Deus está dizendo para o povo, lamentem assim como uma noiva que iria casar perdeu o futuro marido. Lamentem. 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 Acredito que o Senhor essa manhã está nos chamando a uma profunda reflexão a respeito da história de Deus no mundo e a nossa insensibilidade com o que Ele está fazendo. Acredito que essa manhã o Senhor está nos chamando a um lamento, a um arrependimento, a uma dor de Deus, ao que Deus sente com o mundo. Versículo 9, ele fala que o culto foi afetado, a casa de Deus foi afetada. Na casa do Senhor foram cortadas todas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, os ministros do Senhor estão enlutados. Presta atenção, perde não. O culto da época dependia dos cereais. Dependia dos animais. Havia ofertas, havia sacrifícios. Não tem animal, eles morreram. Não tem cereal, o gafanhoto tirou tudo. Portanto, não tem culto. Mas já não tinha culto. Que a religião deles era superficial. Então Deus está dizendo, eu vou mexer com a superficialidade de vocês para ver se vocês voltem de todo o coração. Vou acabar com o culto. Vou fechar o templo. Os sacerdotes estão de luto porque o culto coletivo foi suspenso. Não tem oferta para entregar, não tem culto. Deus está fechando o culto que não era culto para agora verdadeiramente ter culto. Versículo 13. 11. Fiquem envergonhados, lavradores. De novo, lamentem. Lamentem. Vinhateiros por causa do trigo, da cevada, porque a colheita foi destruída. Ele fala com o povo. Já já ele vai falar com os sacerdotes, mas agora ele vai falar com os agricultores, com aqueles que trabalham no campo. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem.
Observe que Deus está falando com toda a Judá, com todo o povo. Falando com aqueles que trabalham no campo, lamentem. Não tem mais do que colher. Vocês estão envergonhados porque plantaram muito e agora não tem como colher. Observe que Deus quer um retorno de todo o povo para Ele, até daqueles que trabalham no campo. Não é só do sumo sacerdote, não é só do sacerdote, não é só daquele que trabalha com aquilo que majoritariamente é religioso. Mas é todos os povos envolvidos, os camponeses, o sumo sacerdote, o sacerdote, todos devem se voltar para Deus. O 13. Agora ele vai falar com os sacerdotes. Isso não cabe à figura só de ministros. Isso cabe a todos nós. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e planteiem. Está vendo? Lamentem, 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 planteiem. Roupa de pano de saco, se humilhem. Se humilhem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Joel está se dirigindo aos ministros do Senhor, aos líderes espirituais. Eles deveriam reagir diante da situação. Eles não podiam se entregar à indiferença. E qual é a reação? Deveriam lamentar, chorar e chamar o povo a um arrependimento sincero, profundo e urgente. E aqui vai uma denúncia para muitos líderes do evangelicalismo do nosso Brasil. Eles não estão lamentando. Eles não estão pranteando. Eles não estão de pano de saco. Eles estão festejando. Eles estão comemorando. E o chamado de Deus para nós é: se humilhem na minha presença. Chamem o povo ao arrependimento. Chamem o povo a um arrependimento profundo, sincero, a se voltarem para mim. Porque não está tendo culto. O templo está fechado. Escuta isso. A igreja deve chorar ainda hoje. A igreja deve chorar ainda hoje ao ver as pessoas indiferentes às coisas de Deus. Indiferente às coisas de Deus. O juízo de Deus sendo visitado, acontecendo, e os homens estão dormindo. 14. Proclamem um santo jejum. Convoque uma reunião solene. Reúna os anciões, todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Eles deveriam convocar um jejum, uma grande reunião de oração, uma reunião de arrependimento, de clamor, de busca, de contrição, de quebrantamento. Uma reunião de se voltar para Ele em sinal dizendo: nós nos desviamos de Ti. Nós tínhamos uma relação superficial e não de verdade. Deus está chamando os sacerdotes, aos sacerdotes chamarem o povo a um profundo arrependimento, a um profundo clamor, a uma profunda mudança de rota. Porque Deus está visitando a terra com fagulhas de juízo. 19. A Ti, ó Senhor, aqui já é o profeta. O profeta vai a Deus em oração. A Ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. O profeta Joel não é apenas profeta, pregador, também é intercessor.
Ele não apenas fala da parte de Deus aos homens, mas ele também chama Deus a favor dos homens, dizendo: Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens. Tem misericórdia. Tem misericórdia. E a gente encerra olhando o versículo 15, que é a expressão central do livro. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. E ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. O que é que Deus está fazendo em Judá? Deus está tocando o seu megafone. O juízo dele é um megafone, dizendo: vocês se distanciaram de mim. Vocês estão longe de mim. Vou visitar vocês com um pequeno juízo, para despertar vocês de volta para mim. Porque o grande dia do Senhor. Vou despertar vocês nesse pequeno juízo, para que naquele grande juízo vocês não sejam dizimados na minha presença. Vou despertar vocês no aqui e agora, para que no futuro eu não tenha que falar para vocês: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Portanto, a gente está vendo graça de Deus no juízo. Novamente eu digo, acredito que Deus está nos chamando a nos voltarmos para Ele de todo o coração. De todo o coração, com lamento, com arrependimento, com contrição, com quebrantamento, dizendo: Deus, tem misericórdia da minha miserável vida. Deus, tenha misericórdia da minha miserável vida. Tenha misericórdia da minha miserável vida. Escuta isso: Deus é tão poderoso, tão gracioso e amoroso, que Ele é capaz de mexer na sua economia para não perder sua alma. Vou repetir: Deus é capaz de mexer na sua estrutura econômica, como mexeu na de Judá, para não deixar você ir para o inferno. Deus é capaz de fechar a porta do templo se não tem culto de verdade, para você cultuar verdadeiramente de todo o coração e não ir para o inferno. Deus te preserva até o juízo final e vai te manter nele se você é eleito, tirando coisas para não tirar a tua vida dele. Então, Senhor, assim seja, ainda que doa, não perca a minha alma em ti. Senhor, que assim seja, que o trigo saia, que o vinho saia, ainda que doa, mas quem não pode sair da tua presença sou eu. Ainda que doa e machuque, que tudo desabe, quem não pode desabar do teu reino sou eu. Então Deus visita com fagulhas de juízo para não nos perder, para não perder você. Esse é o tema central, o dia do Senhor. Ele inicia visitando com juízo para fazer o povo se voltar para Ele. E o chamado de Deus para nós essa manhã é: volte-se para mim. 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 Sou eu que mando o trigo, volte-se para mim. Sou eu que mando o vinho, volte-se para mim. Sou eu que mando o azeite, volte-se para mim.
Sou eu que mantenho os celeiros, os armazéns, volte-se para mim. Sou eu que sustento os gados, os bois, volte-se para mim. Sou eu que sustento tua casa, volte-se para mim. Sou eu que sustento sua família, volte-se para mim. Sou eu que mantenho o seu emprego, volte-se para mim. E eu sou capaz, assim diz o Senhor, de mexer em estruturas para não te perder. Volte-se para mim. A graça no juízo de Deus. Você pode fechar os seus olhos aonde você está, por favor?